Vamos lá, Vandinho? Bora. Então é isso aí, ó. Rádio Busão no ar, Parada Zona Norte, Favela do Flamingo, Jardim Peri. A gente está chegando aqui com o coletivo do grupo Sete Visões, chegando com a Rádio Busão, veículo de comunicação periférica, trazendo aqui para a Favela do Flamingo, hoje uma conversa de peso e de risco. Muito risco. Muito risco. É isso aí, estamos aqui com DJ Vandi. Opa, aí sim, hein? Salve, salve, Vandinho. Opa, já agradecendo aí pelo convite, de estar participando aí desse projeto que é muito bacana aí, que eu ando acompanhando sua caminhada aí já há tempos, né? E é sempre bom estar com você aí e mais essa oportunidade de estar participando desse projeto bacana aí. Obrigado. Demais, cara. A gente que agradece. Vandinho, alguns anos aí, já indo para algumas décadas, né? Pelo menos 2 décadas de correria. Aqui só que eu te acompanho, né, Vandinho? Na verdade, até para a gente iniciar um pouco essa prosa, né? Tentar entender um pouquinho, né? Esse cara que é essa grande referência nos toca-discos e na música black especialmente. Esse Vandi, cara, né? Quem é esse Vandi? Esse menino Vandi, né? Como que tudo começou, cara? Contar um pouquinho de você. Eu tenho aqui até, né, um textinho que eu deixei no jeito. Quem é o DJ Vandi? Como era a quebrada nesse momento, né, que você inicia as suas primeiras experiências na música, né? Como era circular em um bairro, né, de um bairro para o outro, né, nesse período que, se não me engano, é nos anos 80 que você começa para valer, né? Essa história toda. É bem por aí mesmo, né? E aí, cara, conta um pouquinho pra gente, né? Como que é essa história do garoto Vandi antes de se tornar o DJ Vandi? Quem é esse rapaz e como ele chega nesse mundo da música e do mundo da música para os toca-discos? Meu, eu acho que eu já nasci na música, né, cara? Porque, que nem eu te apresentei ali, meu tio, que foi uma inspiração grande pra mim, né? Que ele foi músico e eu acompanhei ele desde quando nasci. Mas, enfim, vamos falar da discotecagem. A discotecagem apareceu na minha vida, né? Não era bem discotecagem na época. Tinha umas festinhas de família na minha casa lá, né? Meus primos tinham uma vitrola lá, tinham uns discos e tal. Aí, com 9 anos de idade, mais ou menos, aí eles faziam as festinhas e tal, e queria pegar as menininhas, né? Aí, naquela época não tinha mix, essas paradas, era só pra colocar o disco, só pra cuidar do disco tocando, pra depois trocar o disco, colocava no começo e deixava rolar. Aí essa função sobrava pra mim. Aí eu gostava de fazer isso, sabe? Gostava de fazer isso. Eu não, né, era moleque, uma criança, tinha 9 anos de idade, eles faziam as festinhas deles lá e falavam, pô, cuida do som pra nós. Aí eu cuidava do som, né? Naquela época não tinha muita variedade. Cada colecionador tinha mais ou menos uns 10, 20 discos no máximo. Então foi quando eu comecei a ter o contato com a música da primeira vez, né? Aí eu fui, né, fazendo assim, aí o pessoal já começou a chamar para fazer na vizinhança e tal, e era legal, né? Mas com 9 anos não dava, mas com 12, 13 eu já estava na casa dos vizinhos, né? E que Até, vizinhança é essa? Falando de bairro, dá nome nesses bairros. Aí a data dessa história que você está contando. né, essa época, quando eu tinha 9, 10 anos, era a década de finalzinho de 70, começo de 80 mesmo, que eu era criança e tal. Aí eu comecei a conhecer os bailes mesmo na década de 80 já. 1982 eu comecei a curtir o baile da Dinamite no Lausanne Paulista. Aí foi quando eu vi assim os primeiros trabalhos de discotecagem E mesmo. não era o Tio Sam. Não, era o Tigres da Cantareira, lá no clube do Lausanne Paulista mesmo, lá onde tem um clube até hoje lá, né? Onde tem o campo do O Lausanne. campo do Lausanne, exatamente. Foi o primeiro baile que eu fui, com 12 anos de idade, né? Quem tocava lá ainda era o Hércules, né? O DJ Hércules, que tá nativo até hoje, faz os bailes no Caçasp. E foi o primeiro baile que eu tive contato, assim, que eu fui ver o que era, né? Que tinha um cara lá que mexia, dois tocadiscos mixando música, eu achava muito legal, né? Aí eu continuei naquela minha vida de fazendo umas festinhas nos vizinhos e tal, né? Aí eu peguei um toca-fita de carro, coloquei 2 caixinhas e comecei a levar pra vizinhança mesmo, né? Comecei a levar pra vizinhança.
Aí depois eu tinha uma bicicleta velha, aí eu conheci um. Conheci não, já conhecia o pessoal que geralmente os vizinhos todo mundo se conhece desde quando nasce. Aí um amigo meu, Julião, né? Julião, ele tinha um equipamento na época. Aí ele viu que eu gostava da parada, então o que, que ele fez? Ele pegou e falou, ó, me dá essa bicicleta aí que eu vou dar um som pra você. Pô, peguei na hora, né? Peguei na hora. Aí em vez de tocar com toca-fita de carro, comecei a tocar com receiver, com tape deck, um toca-disco. E na frente da minha casa já tinha uma equipe fera mesmo, né? Já tinha nome e tudo? Já tinha uma equipe boa, né? Magic Power do Flori, um cara que eu cito sempre, né? Como o meu mestre, assim, porque depois disso daí eu comecei a me bandear pra casa dele lá, né? Ia lá na casa dele lá pra pegar umas aulas e pegar uns discos emprestados, né? Que eu não tinha dinheiro, não trabalhava, né? Não tinha dinheiro pra ter uns discos. Isso tudo aqui no Peri, quando Tudo, você fala assim, né? Em frente à minha casa é aqui na Condessa. isso, tudo na Condessa, tudo na vizinhança ali mesmo. Era tudo um bagulho bem restrito mesmo. Ou seja, sempre foi forte essa cultura musical aqui no Peri, né, velho? Sempre, sempre. Né? Sempre foi sempre bem local, assim, e a gente fazia com amor e tinha eventos que a gente fazia, as festas na igreja, né? E isso aí já movimentava um esquema na quebrada, porque, né, aquela época a gente era jovem, era a música do momento, era como se fosse a cultura atual, né? O que junta a galera. Então você colocava só na rua, tava todo mundo na rua. Era muito louco, né? Era muito louco. Aí eu fui lá pra casa do Flori, o Flori foi me ensinando, né? E o Flori, o legal do Flori, sabe o que era? É assim, eu tava lá pra ver os discos, pra me conhecer os discos. Só que ele tinha que fazer o pagodinho, tinha os instrumentos de pagode. Então tinha que tocar um sambinha e tal. Aí eu aprendi também fazendo samba e tal na época. Era muito legal, cara. E foi tudo natural, assim, era muito bom, né? Aí depois eu comecei a sair por aí, fazer eventos por aí, em outra cidade de São Paulo aí. Aí o que eu fazia? Ia lá pro Flori, manda uns discos aí, meu. Ele, pega aí, meu, o que você precisar, pega aí. Nunca negou e nunca fez questão, né, gente? Tipo assim, ó, o que você precisar, pega, pega. Aí foi quando eu comecei a trabalhar com isso mesmo. Era Aí, 80. década de 80. Aí em 86, mais ou menos, foi quando a gente montou mesmo a equipe para nós, né, que era eu e um amigo meu que morava na quebrada também, um vizinho também, o Lazinho, né? Aí a gente montou a equipe New Art Black, compramos um sonzinho, né? Aí fizemos uma união com outras pessoas da Pedra Branca, de outros lugares, pessoas que tinham loja, que quando a gente pegava um baile que a gente não aguentava, a gente corria na loja, ô, esse baile aí a gente não tem equipamento não, o que dá pra fazer? Aí cedia equipamento pra gente, a gente pegava emprestado, depois devolvia, nem alugava, o pessoal fazia que era tipo um incentivo, era muito legal. Loja na Quebrada ou era lá no centro, mano? Já essa que dava apoio era em Santana, né? Que já é um peão, né, daqui. A antiga sede de som, né? Do meu amigo Camilo, da E Simone. vocês tinham uma caranguinha nessa época para ir buscar o equipamento ou tinha que ser de busão, cara? Meu, a gente buscava de busão, a gente pegava as potências e vinha de busão mesmo. Quando precisava de ter uma caranga, a gente tinha que locar, né? Sempre tinha aquele pessoal que fazia carreto, né? Ali embaixo onde é a feira de quarto ali ficava vários caminhão, vários perus ali que fazia carreto. Então a gente ia lá, locava, ou então tinha algum amigo na rua mesmo que trabalhava em alguma mercearia de fazer entrega e tal. Tinha E a uma gente, combosa no esquema. sempre tinha uma Kombi no esquema. Aí a gente pegava e ia lá, ô, e aí, vambora? Bora. E aí era nós, né? Não era fácil, cara, mas era gostoso, né, meu? Era prazeroso e tal, né, meu? Raramente você voltava para casa com dinheiro no bolso, mas você voltava satisfeito, sabe? Né? Era muito bom, tudo, era muito bom. A gente era moleque, era muito gostoso. Que da hora, Vandinho. Ô, Vandi, e essa coisa do aprendizado, né, meu? Você comentou aí do rapaz, como é que ele chama mesmo? Em frente à sua casa, Flori. o Flori. Cara, você, de certa forma, continua isso, né? O Peri mesmo tem vários nomes hoje que estão estourados, do rap, Milianos e a galera mais nova. E você me contando isso, eu lembro, né, há uns 4 anos, eu tava na Marcha da Maconha, lá na Paulista, e aí era o Max B.O., cara, que tava... Ia tocar Mato Seco, ia
cantar e o Max B.O. antes no caminhão de som, né, com o microfone ali na mão, pá, foi agitando a multidão, mandando, Freestylizando. arrebentando, né, cara. Aí eu tava filmando, filmei ele mó cota, falei, e Max, manda um salve pro Vandinho. Aí ele olhou assim, né, eu falei, Vandinho, DJ Vandi, mano, Peri. Ele, pá, falou um montão, cara. Olha que Começou a legal. rimar, mandou um salve, tá ligado? Falou, nossa, Vandi, aí virou som, tá ligado? E tem essa força. Por que que eu tô dizendo isso, né, cara? Porque a gente sabe que você. Eu tô dizendo isso porque eu acompanhei várias formações suas aí do DJ Paulinho, desde a época do Cine Escadão, vocês e o trio Decibéis, né, cara? Vocês É, ensinaram muita gente a discotecar e vocês, né, fizeram uma par de som e base para muitos grupos de rap que iniciaram aqui na região, né, darem os seus primeiros passos aí. é verdade, né? A gente tinha um estúdio, bem home studio mesmo, né? Que a gente tinha, mas só que a molecada naquela época não tinha dinheiro nem para comprar um disco de base, né? Aí a gente foi aprendendo e tal, aí a gente dava esse suporte, né? Fazia umas bases e tal, cobrava pouquinho, só para ajuda de custo mesmo, para poder manter os equipamentos, né? O computadorzinho. E fomos aí colocando um monte de grupo aí nas pistas. Teve uns que não, teve outros que estouraram aí. Tem muitos que sobrevivem até hoje e tal. Max B.O., eu conheci o Max B.O. quando ele tinha 9 anos de idade também, né? Ele veio, acho que foi da Vila Aurora, não sei, teve uma desapropriação de um lugar onde ele morava. Foi quando iniciou a Coab aqui do Antártica, e ele veio com a família dele, né? Aí, nessa época, meu pai tinha um barzinho, né? A gente tinha umas máquinas de videogame e tal, né? Arcade, né? Aí ele começou a frequentar lá. Só que como a gente já gostava de um rap, aí a gente ficava ouvindo um rap, a molecada ia lá pra ensaiar e tal. Aí teve um dia que ele pegou e foi lá falar pra mim, pra, pra ajudar ele, pra ele montar uma música, pra ele cantar pra professora dele na escola. Aí a gente fez, né? A gente não, ele fez, a gente só incentivou na época, né? Aí ele foi e fez lá a música lá e tal. Aí depois ele voltou agradecendo, falou que tirou uma nota boa. Aí depois ele pegou, me fez eu ir pra casa dele, conhecer o pai dele, a mãe dele e tal, pra ter passe livre, né? Pra ir nos eventos de rap, que naquela época tinha muito escola da família, amigo da escola, um negócio assim. Aí tinha sempre rap nessas escolas e tal. Aí eu ia lá pedir pra mãe dele, né? Pra deixar ele ir com a gente e tal. Era muito legal, cara. Aí depois ele pegou e sumiu. Sumiu, começou a andar com as próprias pernas dele. E chegou onde chegou, né, cara? É É, muito legal, é esse gratificante. sumiu, eu acho que ele tava voando alto já, né? É, ele já tava, né, que ele já tinha saído do Peri, na verdade, né, assim, né, já tava alcançando outro patamar, né. Ele começou a fazer um solo ali, a gente tinha uma posse que chamava Corrente de Paz, onde ele fazia parte, que a gente fazia uns encontros e tal. Aí ali ele pegou e começou a cantar com o Elcio, né, do Comando Criminal. Foi o primeiro grupo que ele começou a cantar. Foi com o Elcio também, o Elcio é um maior guerreiro também, que ajudou a formar vários grupos aí, inclusive o KGB também Tem essa um história também, temperinho ali né? do Elcio, né? E ele começou, o primeiro grupo dele foi com o Elcio, aí depois ele pegou e saiu, foi lá pro grupo Boletim de Ocorrência, né, lá do Imirim, foi aonde ele herdou o nome BO, né, do Boletim de Ocorrência, né? Aí depois, quando foi ver, já foi para a Academia Brasileira de Rima lá e foi repórter, Manos e Minas. Manos e Minas, o programa lá com MC Repórter, né? Com os irmãos lá com o Supla, né? No Canal 9. E decolou aí, chegou longe, levou nossa cultura, nosso nome também. É muito legal, cara. Às vezes a gente daí e tal, né? A gente não foi muito além, mas de você ver que aquilo que você plantou, né? Deu frutos, é bom, é gratificante, saca? É muito legal. É isso, na verdade tá indo muito além sim, né, cara? Acho que um pouco do nosso papel e a gente conversa antes de fazer, né, esses encontros e essas prosas, a gente conversa e fala sobre as pessoas que
a gente tá a fim de entrevistar e tudo mais, né? Então quando a gente vem pra cá, cara, com atenção nisso, tá ligado, Vandinho? Porque perante o sucesso que algumas pessoas fazem, dá a impressão que você não foi além. E é por isso que a gente tá aqui, cara, né? Esse rolê Rádio Busão e tal é pra mostrar, olha, parte né, da base que faz essa galera decolar tem a ver com essa estrutura aqui. A estrutura é essa, tá ligado? Essa estrutura é construída por você, mano. Então, quando eu tô provocando, né, da gente falar desses nomes de algumas pessoas, é porque quando você troca ideia com essas pessoas lá fora, os caras, mano, se não fosse o Vandinho lá atrás, né, o Max não me contou isso. Quando eu conheci o Max, eu não sou de trocar ideia com o Max. Eu conheço o Max, ele não me conhece. Mas quem me apresentou foi o 29, né? Eu e o 29 nos rolês aqui no Peri. Aí ele falou, vamos passar ali. Ele viu que o Max estava na casa da mãe dele e tal. Certo. Ele estava acendendo uma churrasqueira e tal. Aí ele, vamos trocar uma ideia ali que esse menino é da hora. E aí foi quando eu conheci o Max B.O. E a ideia vai, a ideia vem, né, cara? Tipo, ele contou um pouquinho já de você mesmo. Que o 29 também era um contador de histórias, né, cara? Então, esse cara aqui começou ali no Vandinho e tal, que não sei o quê, resumiu a história toda. É, Então a gente fica com essas coisas na cabeça. Anos se passaram, né? Estamos aqui juntos, uma oportunidade de relembrar e registrar um pouco legal. dessas anedotas, tá ligado? Do rolê mesmo, andarilho que a gente tem pela cidade. Então essa parada aqui na Zona Norte é pra gente relembrar um pouquinho disso. Agora, meu irmão, né, você falou do Dinamite ali, e esse... Vamos trocar de mic? Deixa o que faz barulho comigo. E aí você fica com esse aí. Boa. Você citou o Dinamite ali, e eu não lembrava do Dinamite, cara. Por quê? Porque foi um lugar que eu pouco frequentei. Eu Entendi. escutei do Dinamite, mas eu vim aqui pautado no seguinte, eu vou perguntar pro Vandinho, né, de alguns lugares aqui da Zona Norte, que eu sei que o Vandinho frequentou, né? Cara, anos 80, né, você falou Dinamite, eu tinha na cabeça ali Tio Sam, que era do lado da minha casa, Ilha da Madeira e Santana Samba. Aí incluindo Dinamite, como que era, né, a cena musical nesse período, né? E qual a importância desses espaços, cara? Você falou um pouquinho da cena musical, mas como que isso acontecia? Eu já te vi discotecando no Ilha da Madeira, uma noite cheia, trilha sonora do gueto, tocando, os caras fantasiados, pá, aquela coisa toda. E você, cara, parava um grupo, no intervalo, arrebentava, todo mundo dançando. E eu olhando, tá ligado? Falando, é o DJ Vandi, cara. E era muito No Ilha da legal. Madeira lotado, assim, impressionante, cara, o trabalho que você faz. Parece que tem aquele esquema, né? Que o pessoal fala, hoje o DJ parece que é uma orquestra com 200 instrumentos no palco, né, cara? Como que é isso, cara? Dessa experiência que você iniciou ali, né? Da aprendizagem na prática com o seu vizinho da frente, pra, pra hoje você tá discotecando, né? Na cidade como um todo, mas lembrando desses espaços, vamos tentar, né, lembrar um pouquinho desses anos 80 para os anos 90. Qual que foi a importância desses espaços e o que sobrou deles, cara? Quem está ainda funcionando, quem não está, onde você discoteca ainda desde os anos 80, pensando esses quatro. Para mim, eu acho que foi importante, que foi uma escola, né? Foi uma escola, foi onde eu aprendi muita coisa, né? Eu não fui muito de sair, de curtir os bailes. Eu curtia um ou outro, né? Curtia um ou outro aí. Ei, amiga, ajuda nós aí. E eu não curti muitos bailes e tal, né? Eu peguei, fui lá no baile da Dinamite no Lausanne, porque tinha um vizinho meu, o Sérgio, né? Que ele gostava de dançar um samba rock e tal. Aí ele pegou e me convidou para ir lá para conhecer. Aí eu fui com 12 anos de idade. Aí depois de lá eu peguei, comecei a curtir um baile no Horto Florestal, que era com a equipe Terremoto Disco Clube. E foi lá que eu tive mais contato, assim, mais perto do DJ, né, para saber como que é, como que manuseia os negócios e tal.
E foi lá que eu fiz um curso de DJ, assim, em 10 minutos, né? Eu não sabia para que funcionava o pitch de velocidade de música, não sabia para que funcionava. Aí tinha um rapaz que morava ali na Santo Adriano, aqui em cima, na Pedra Branca, né? Que ele pegou e ele era desenrolado, ele tinha uns discos já na época, tinha umas coisas. Aí ele falou para mim, ele falou assim, meu, vai, vai ter um teste para DJ lá no Terremoto. Vamos? Eu, bora. Fui lá. Né? Chegou lá e tal, aí o DJ Tadeu, né, que é da Zimbábue, que até hoje é atuante ainda, toca ainda, faz os remixes, né? Aí lá ele pegou e ficou passando pro pessoal, né? Tipo, ó, aqui é assim, antes de chamar a galera pra fazer o teste. Ó, aqui é assim, tá vendo? Aqui é o pitch. Eu lembro até hoje que era 2 toca-disco Telefunken com o pitch redondinho. Ele, isso aqui é o pitch pra acertar a velocidade e tal, não sei o que tem. Aí eu só fui armazenando informação e tal, né? Aí foi chamando os caras, aí eu fiquei olhando e tal. E aquele negócio só armazenando. E eu tinha toca-disco com pitch em casa, mas eu nunca tinha feito a mixagem, né? Aí fizemos o teste lá e tal, aí toquei, pá, né? Acertei. Acertei como é que era o esquema. Aí o que eu fiz? Quando eu terminei de tocar, saí correndo, fui pra casa, fui pra me treinar. Fui pra casa, aí maior alegria do mundo. Foi... Sacou que tinha entendido a coisa mesmo. E tal. Aí eu vi como que era, que as pessoas faziam aquela música tocar igualzinha e tal, assim. Eu fiquei bem ligado assim. Aí eu peguei, né, no fone de ouvido, lá mesmo lá no Terremoto, toquei uma música, coloquei a outra e, né, buscando assim. Aí acertei as duas na mesma velocidade. Eu falei, nossa, é isso, Peguei. cara. Aí daqui a pouco, pá, é o outro aí, beleza. Porque não quis nem ver o resultado, filho. Corri pra minha casa pra me treinar. Sabe aquilo que eu aprendi, né? Foi muito legal, foi o curso de DJ que eu fiz. Foi assim, foi na prática, né, com os caras. E foi muito legal, né? Foi o baile que eu curti, Terremoto, quando eu tinha 15 anos, 16. Foi Então, na um... verdade, era mais um espaço aqui na Zona Norte. Eu fui muito no samba ali, cara. Do lado, que é do lado da quadrinha no Horto, né? Sim, sim. Na verdade, o campo que tem ali, né? Então, tem o campo aí do. Tinha um lado lá que tinha um bar, que tinha um pagode lá. Aí do outro lado lá tinha um salão grande lá, né? Que onde a Terremoto Disco Club fazia uns eventos. Inclusive a Terremoto Disco Club era uma equipe que tinha ali ali onde que é hoje a área 1, né? Onde é a área 1 ali, é a área 1, né? Lá no Sem Terra. Eles eram dali, né? Aí, Chamado de Futuro Melhor ou... Como que é ali? Não, Perinovo é aqui em cima, no ali é morro onde tá o Gol lá, né? ali é a divisa, né, do Perialto com Jardim Peri, o Ceci, né? Tipo como se fosse a fronteira, né? Lá onde tinha o tal do Arvão, que todo mundo conhecia, Pode né? crer. Um O tenebroso, temido. temido O Arvão. temido. Se chamar pra ir pro Arvão, não vá. Bons tempos aquele lá, né? Aí eu frequentava esses bailes, aí depois eu fui pro Tio Sam, né? Depois aí quando eu peguei gosto pela coisa, dos bailes, aí eu comecei a ir pro Tio Sam Clube lá, né? Inclusive lá eu conheci o Fernando Tuchê, meu amigo até hoje, que abriu a Rádio Conexão FM aqui na Quebrada também, né? Cameraman da TV Cultura. E depois eu fui pro Santana Samba, né? Santana Samba, baile da Zimbábue. Aí depois do lado abriu o baile da Chique Show, mas eu preferi o Santana Samba, que era mais os pessoal que eu me identificava, né? Porque lá no Bahamas, lá já era um outro tipo, uma outra tribo, vamos dizer assim, né? Que naquela época tinha esse lance de tribo, né? Tipo assim, você curtia uma parada, não misturava com os outros lá, saíam umas faíscas, né? Aí eu ficava mais no Santana Samba, que era onde eu me identificava melhor. Mas foi os bailes que eu curtia, eu não fui muito de curtir salão, não, né? Depois que eu aprendi a discotecar, eu mesmo fui atrás dos meus eventos, Clube né? da Cidade, lá no... Clube da Cidade eu ia no Clube da Cidade quando era o Clube do Rap. Quando era o Clube do Rap eu ia lá. Já era 90 aí. Já, não, era 80 ainda, final Era de 80. 80, final de 80. Era final da década de 80 mesmo. Quando fizeram lá o Clube do Rap, aí naquela época não tinha muito rap estourado no rádio, era tipo como se fosse um encontro, né? O pessoal assistia muito os filmes gringos lá, aquelas rodas de breaks, as paradas que saíam do São Bento, né?
Aí começou, aí tinha, eu acho que na semana, não lembro se era quarta ou quinta-feira, tinha no Clube da Cidade. E no final de semana, se não me engano, domingo, ou era na semana também, tinha no Santana Samba também, que era do o SPDJ, que era o DJ Grandmaster Ney e o finado Natanael Valêncio, né, que fazia. Que eles são o precursor do rap, assim, né, que eles que colocaram o rap pra, né, em ascensão, né, onde começou a fazer os eventos aí, os festivais, né, onde surgiu aí Racionais do Kid e vários outros nomes aí do rap nacional, né? E a gente tava lá no meio, foi tudo uma evolução, né? Depois dos bailes aí todo mundo correu pro rap, pro hip hop. Esses caras faziam um evento, mas era diferente, tipo, do Milton Salles, que tava mais uma coisa de produzir os grupos pra gravação, Exa rádio e tal. exatamente, eles eram as equipes, né? Eles eram as equipes de baile, né? Chique Show, a Zimbábue, né? Eles que estavam trazendo né, essa cultura para São Paulo na época. Aí eles faziam esses encontros na semana, né? O Clube do Rap no Clube da Cidade e o SP DJ no Santana Samba, né? Eram os points que a gente curtia na época, era muito legal. Nossa trilha sonora aí de motor de 125, 150. Tem mais. Estão estacionando, já já começa de novo. É, Ô Vandinho, e você citou, né, essa coisa dos encontros do rap, e nesse momento ainda você comentou dele não ter estourado, né? E eu lembro várias conversas aí que eu tinha com o César na época que a gente fazia o Cine Escadão aí, e ele me contava, me lembrou isso, cara, que ele falava, né, não, o rap estoura ali acho que em 92, 94, né, que teve uma fase mesmo que foi o ponto, o auge mesmo do hip hop, não sei se só em São Paulo, né, cara, mas como que foi pro DJ esse momento, cara, que a gente vê, né, fora o KLJ, né, cara, que é assim, um nome super estourado, assim, reconhecido, né, no país todo e no mundo, mas, cara, como que foi para os outros DJs, né, que você tá aí desde quando, né, você é da geração do KLJ, né, cara? Vocês começaram tudo ali no mesmo momento, né? Como que foi, né, no geral, para vocês esse momento do auge que o hip hop estoura, toca pra caralho. A gente não falou do Ilha da Madeira ainda, de repente é nesse momento que entra o Ilha. meu, na verdade, o DJ, o DJ na trilha sonora, é só pra trilha sonora mesmo do hip hop, né? E sempre os caras falavam que o DJ é só acessório, é o cara que solta os beats e tal, né? Mas ele não tinha muita ascensão, muita visibilidade, assim, né? Tinha, assim, o DJ1 teve muita visibilidade porque era o grupo, né? Taíde DJ1 e tal. Aí dava uma visibilidade boa, né? Mas na maioria das vezes o DJ era mais um cara que soltava a trilha mesmo, né? Tanto é que a gente tinha que se bandear pro lado dos bailes, né? Pra fazer baile, pra poder mostrar o nome, mostrar a cara. Mas no rap em si, a gente só era a trilha sonora mesmo, né? Só era só pra soltar os beats mesmo. Foi poucos DJs de grupo de rap que se destacou assim no mercado, que fez uma carreira, né? Foram poucos mesmo. Tanto é que até hoje é DJ1 e KLJ, né? Cara, e você? Qual que foi a sua escolha? No fundo, não sei nem se uma escolha, mas no fundo, né, você discoteca, você é um dos caras que a gente sabe disso, né? Vários grupos vêm buscar beats aqui, vem. É tipo escolher um músico, fala, ó, preciso daquele saxofonista, eu quero aquele pianista aqui, eu quero. Os caras falam, eu quero o DJ Vandi aqui para fazer esse som, para fazer um beat para nós aqui e tal. Tem essa troca, né? O Renan do Inquérito, né? Lembro de trombar ele na rua. Onde você tá indo? Ah, tô indo no Vandi, mano. Tá ligado? Ouvir algumas coisas lá, ver se eu descolo um beat com ele, tá ligado? Então, você, cara, né? Você toca na noite, você é o DJ do baile, você é o DJ também
se não de um grupo, mas é de muitos grupos, que no final das contas tem muita música sua aí, né? Com uma par de grupo. Como que é, mano? Como que é isso? E você tem um grupo hoje, né? Ou seja, três coisas. Você faz o baile, você tá nisso. Tem DJ que não precisa fazer baile hoje, mas quando faz é porque gosta mesmo, né? Você faz os beats e teria um grupo também? O DJ Vandi tem um grupo hoje? Vamos lá, né? Vamos para a última pergunta. Se eu tenho um grupo hoje. Hoje eu não tenho um grupo mais, né? Não tenho um grupo mais e também eu não quero ficar preso a um grupo. Né? Hoje eu faço freelance e toco para muitos grupos, né? Um grupo que eu sempre trabalho e eu acho muito louco. Foi um grupo que a gente criou lá atrás, né? Você estava junto, que é o de Montes MCs, que está sempre comigo, sempre me convidando. É um grupo que eu faço questão de estar junto. Só não sou membro dos caras por mim mesmo, tá ligado? Não dá conta, né? Né? Mas eu faço freelance pro Zero, faço freelance pro Casimiro, né? Faço freelance para vários grupos aí, né? E isso é o meu hoje, né? Hoje eu tô fazendo poucos bailes também, porque depois da pandemia surgiu muitos DJs aí e fecharam várias casas, então tá meio escasso para fazer discotecagem, mas assim que pode a gente faz discotecagem. Mas eu gosto de fazer discotecagem assim, porque é legal você tocar para o povo dançar assim, a energia é fantástica, né? Não é, é diferente de você tá tocando assim para um grupo de hip hop que é uma parada mais séria, mais consciente e tal, você tem que estar mais focado assim para fazer a coisa certa, né? Eu gosto mais de fazer baile, né? E beats também já foi meu tempo também, já fiz bastante coisa naquela época que a molecada não tinha condições de fazer. Hoje em dia é legal, todo mundo aprendeu, com o celular eles faz beats e tal, então eu já não faço mais beats. Então é isso. E o inquérito, ele apareceu em casa, né? Que quem levou ele foi o tio dele, o Vivi, né? O Viana. O tio dele, né? Falou pra ele, ó, tem um cara lá na quebrada lá, que é assim, assim, assim e tal, não sei o que. Foi lá e jogou ele lá. Falou assim, ô Vandinho, ó, trouxe aí pra você aí dar uma aula aí. Mano, que moleque chato, mano. Nossa senhora, meu, mas a gente acostumou com isso, tá ligado, né, meu? Ele ficava em casa, ele saía lá de onde morava, lá em Nova Odessa, né? Vinha pra casa, ficava lá, né? Ele tem parente aqui, a avó dele mora aqui, né? O pessoal dele mora aqui. Aí, final de semana, chegava lá e se internava, cara. Nós se internava lá naquele quartinho, ficava lá 10, 12 horas produzindo, né? Aí ele foi crescendo, cantando lá na quebrada dele, conhecendo uns pessoal lá, porque ele é desenrolado, ele, onde ele quer ir, ele vai, porque ele não tem medo, ele vai lá em cara, se tiver um não, ele tá, e vai caminhando, vai mostrando a cara e vai chegando onde ele quer, né? Aí ele pegou e arrumou a gravadora e tal. Aí daqui a pouco pá, ajudei a produzir o disco dele. Foi muito legal, né, meu? Foi gratificante. Deu um retorno pra mim, pra ele também. Foi legal. Foi muito, muito bom, assim. Só que hoje, assim, o que eu gosto mesmo é discotecagem. Discotecar eu gosto. Gosto de fazer discotecagem, né? Mas é bom, né? Ser convidado, né? Pra fazer umas colagens aí. Quem quiser fazer umas colagens e tal, pode dar um salve que nós manda bem. O baile tá na veia, né, cara? Essa foi outra lembrança agora que me veio à cabeça, não tava anotado aqui não. Esse encontro, eu nem conheci o Renan, né? Foi como esse do Max B.O. que eu contei um pouco antes. Só que tava eu e o César, na época que eu morei aqui na Pedra Branca. É, E aí a gente tava de rolê, ele falou, ó, Renan, cara. E ele tava descendo, tava vindo pra cá, a gente se trombou ali em cima. Coisas de memória, espero que o Renan escute isso aí. E também tenha, né, essa agradável memória, lembrança aí de mais uma anedota com o DJ Vandi. legal. Vandinho, É cria do Peri também, ele, né? porra, mano, Peri, como diz o David Madeirite, né, cara, é o celeiro do rap em São Paulo. Ele fala isso, assim, mano, né? Ele tem lá uma argumentação toda pra dizer isso. E toda vez que eu vejo um nome assim, tá ligado? Forte, cara, na cena, né?
É lógico, eu não sou do rap, que nem o pessoal pergunta quando eu fazia o rolê com vocês aqui. Pô, e você não canta nada? Ô, mano, eu sou punk rock, cara. Os Outro caras o quê? segmento, Funk outro rock? segmento, mas o rock, ele é a base do rap, né, cara? Né? É a base do rap mesmo, da época da década de 80, é o rock, né? Porque o rock é música negra, né, cara? E também no seu caso do punk rock, a luta é a mesma, cara. Aham. É a mesma, só mudou o estilo, mas só que Exato. a batida é bem do rock também, né? O Macarrão lá do Rio de Janeiro tem um documentário curtinho, né? Biográfico dele e tal, o MC Macarrão, liga? Sim, E aí ele fala, né? A diferença do punk pro rap é uma só, cara. Né? Que você pega a mesma história, a mesma história. O punk vai contar ela em 30 segundos e o rap vai contar em 40 minutos. Vai fazer uma música de 40 minutos, se deixar, e o punk vai cantar em 30 segundos. Vai dois, três versos, repete, mas estão falando a mesma coisa. é a mesma coisa, né? Só que o tempo é outro, né? Para contar a diferença de gênero. Ô Vandinho, mas me diz uma coisa, cara. Né, você contou aqui do seu Carlos, do seu tio, né? Ele tocou com grandes músicos e tal. Então, né, voltando um pouquinho no início de quem é esse Vandinho, seus antecedentes musicais, aquilo que te forma, né, no mais fundo da sua memória musical, cara. Esse tio é o punk? Parece que você teve um tio que andava com os punk aqui, né? Que andava com o Robson do Hino Mortal e tal. Essa rapaziada, que é uma rapaziada velha, né? Tipo, final dos anos 70. É um pouco dessa história do punk em São Paulo e tudo mais. Conta um pouquinho desses tios aí, roqueiros, cara. Então, voltando naquela primeira pergunta, né? Tipo, a minha formação, né? Que eu já nasci na música praticamente, né? Meu tio Carlos, né? Ele era músico de corda, né? Tocava qualquer instrumento de corda e cantou aí, né? Ele tinha uma banda e tal. E ele tocou com a banda Vitória Régia, que fazia som pro Tim Maia, tocou com Marina Lima, tocou com os nomes, não assim fixos na banda, mas fazia o circuito todo, né? Da cultura na época, isso na década de 70 e tal, né? E eu ia muito pra lá, então eu gostava de ver ele tocando, ficava parado. Ele até tentou, me deu um violão, tava me ensinando, me deu um cavaco, tava me ensinando, mas meu coração batia forte pelo toca-disco aí eu não fui, né? E o punk, meu tio, né, também, que eu aprendi a ouvir muito rock com ele e tal, né? É irmão do Carlos também, é irmão dele. Né? E ele é punk, hoje ele é colecionador de disco de rock, né? E tem muita coisa. Naquela época ele tinha um movimento de punk rock mesmo. Ele, finado Nego Boy, meu primo Eduardo, que faleceu também, na época que ele saía, que ele conheceu lá o, o Robson, né? E o Robson até fala que o meu tio tinha um apelido de Nosferato. Não sei porquê, né? Meu tio, Sacanagem, né? eu acho que é por causa das paradas que eles bebiam, né, meu? Eles bebiam o E o sangue de visual, morcego. é o visual, né, cara? Eles tomavam bombeirinho e eles chamavam de sangue de morcego. Então, aí era isso, né? Meu tio é punk e ele seria como se fosse um DJ na época, porque eles não tinham DJ, mas eles tocavam som, ele tem disco pra caramba, né? Tem disco pra caramba, coleciona e tocava, fazia a trilha dos bailes deles lá de punk rock, e era muito legal. E eu tava lá no Cara, meio. e o muito louco porque eu não sei se o seu tio e o Robson eles estavam fazendo isso nesse momento, mas o punk fazia muito som de fita, né? Cassete. É, Os bailes era é, com fita, cara. então, naquela época era muito assim, com fita, né? Era por causa da estrutura mesmo que era difícil, né? Uhum. Brasil nunca teve uma fábrica boa de equipamentos, né? Tudo vinha de fora, tudo era muito caro, né? Mas a maioria era com fita, né? Gravada, né? De alguém. Então comprava mesmo na cidade as fitinhas branquinhas, né? Com as músicas que você não conseguia arrumar os discos, que era muito difícil, né? Aí era fita mesmo na época, né? Meu tio tocou muito a fita lá e, né? Deixa quieto, eu ia falar o que eu fazia, mas não vou entender, não. Então fala o que você faz agora, cara. Vamos falar um pouquinho do Tendências Black, né? Eu queria
entender uma coisa, cara. O Tendências Black é o seu primeiro programa de rádio, né? Se não é, quais foram os outros? E conta um pouquinho, né, desse programa, desde a escolha do seu título, da seleção de músicas que você prepara, né? Por que fazer esse programa? Que ele é um programa foda. A gente tava grafitando o ônibus com as Bom Garoto, né? E escutando Tendências Black. Falar, ó, você manda no zap, né? O Vandinho tá no ar. E foi uma noite super agradável. A gente fechou busão, né, rodeado de pessoas queridas ali na Alto do Sucuriú, as Bom Garoto mandando tinta na lata e a gente escutando e trocando ideia, mandando um zap para você, você mandando um salve no ar. E a gente que está começando com a Rádio Busão, na verdade esse é um projeto, né, bastante inicial, cara. Estamos aprendendo e a gente se inspira muito, né? O tempo todo a gente está falando e trocando ali, né, experiências, né? E fala, ó, vamos escutar de novo o Tendências Black, ó, tá no ar, sempre rola para esse grupo aqui mesmo. Vamos escutar o Vandinho aí, ó, cara, a gente precisa chegar nisso, especialmente porque você tem uma voz, né, forte e muito acolhedora na comunidade, né, cara? Ou seja, o que a gente está planejando fazer, você já faz e faz muito bem. Então conta um pouquinho pra gente desse, o que é o Tendências Black, como que você chega nele, cara? O Tendências Black, ele é tipo um resumo da nossa caminhada, né? Foi aonde a música me trouxe, né? No hoje. Mas eu vou voltar onde começou a, a minha a minha vida assim com rádio e tal, né? Minha profissão com rádio. Não sou locutor, sou DJ, né? Porque para ser radialista o cara tem que ser muito fera mesmo, tem que estudar, tem que ter uma boa dicção, tal, né? E a primeira rádio que eu toquei foi a Conexão FM, que era desse amigo do Fernando Tuchê, né? O Tuxê tá onde? O Tuchê tá em Portugal agora. Tá em Portugal. E lá foi tipo a minha escola com rádio, assim, né? E lá surgiu vários caras bons, né? Robson Ferri começou lá também. E hoje o Robson Ferri é o cara mais foda da rádio, sabe? Né? Um locutor, filho da mãe, né? Faz vinhetas. E aonde ele chegou? Ele dá assessoria para quase todas as rádios do Brasil, cara, né? Começou ali na Conexão FM e foi aonde eu comecei também a brincar de radialista, onde eu peguei gosto pela coisa. Naquela época, em 1997, a gente tinha o grupo VZN, né? Foi aonde eu As siglas, qual o significado? Voz da Zona Norte, né? Naquela época, o grupo começou em 1993. Já era com seu irmão W e tal? Já era o W, já era o Zero, né? O W, Zero, o Bass, né? O Vanzinho também colava. Aí, em 97, a gente começou, foi fazer uma entrevista lá na Conexão FM. Aí tinha o outro mano que tocava com a gente lá, o Cuca, né? O Diney J. E ele gostava também, ele era um DJ monstro também, me ensinou um monte de coisa. Aí ele gostava mais do que eu, saca? Né? Gostava mais do que eu. Aí ele pegou e começou a frequentar a rádio lá e ficava lá na rádio lá enchendo o saco lá e tal, visitando os programas e tal, não sei o que tem. Aí depois um dia o Fernando Tuchê abriu um horário para ir lá no sábado, meio-dia. Aí ele pegou e me chamou, ô, tô com um horário ali, bora fazer? Bora fazer? Falei, vamos lá, né? Vamos lá, tô aqui mesmo, tô fazendo nada, meio-dia até as 2 horas. Vamos lá. Aí a gente foi lá e começou a fazer o Balança Zona Norte, né? Que era um programa que era mais para divulgar o rap nacional mesmo, que tava na época tava bombando, né? Tocava alguma coisa de hip hop underground, né? E um pouquinho de gangsta rap, que começou a ter mais ênfase naquela época, né? E de lá, aí o Max B.O. já estava em outra situação, aí ficou sabendo que a gente estava na rádio e tal, aí resolveu entrar, resolveu, né, chegar lá e entrar no programa também, pediu para participar, e nós, pô, demorou, é nóis, entra aí. Aí o Max começou a trazer os grupos, né, para fazer entrevista, né, deu um up na nossa programação e tal.
Aí foi quando eu conheci o Hip Hop DJ, que já é uma outra caminhada, né? Que já é outra caminhada. Que ano hip hop DJ? Eu conheci em 98, né? Com o Max, com a entrada do Max no nosso programa. Aí eu conheci o Hip Hop DJ através dele em 98 e eu participei a primeira vez em 99, né? No Hip Hop DJ. Né? Que foi outra escola também que me fez aprender mais sobre técnica de discotecagem, né? Porque eu sempre fui curioso, né? Quis aprender tudo, né? Tudo que tinha a ver com DJ eu queria aprender na época. Aí eu fui assim. Foi-se embora ali, começamos na conexão, depois aí montamos aquela radiazinha que meu tio tava falando que eu ficava de bicicleta para medir o sinal e tal, né? Essa daí já foi aqui na Condessa. Aqui na Condessa mesmo, foi depois que fechou. Como chamava a rádio? Condessa? Não, rapaz, era um nome, eu não lembro o nome que era a rádio, eu ainda falei para ele para ver se ele lembrava, eu não lembro. Né? Essa eu não lembro o nome mesmo, né? Rádio Flamingo? Não tinha outro nome, era um nomezinho legalzinho, meu. Era um tô enchendo o saco só. Eu tô trazendo só referências do bairro mesmo. E era muito legal. Aí nós fizemos essa rádio aí e tal, mas ficou pouco tempo no ar, né? Foi logo quando acabou a Rádio Conexão, né? Que tivemos umas denúncias lá e a Federal foi lá e levou os equipamentos embora. E vão pra cima mesmo, né, cara? Ainda hoje, não é só nessa... A gente tá... Até comentei com você, né? O nosso transmissor é só 30 watts e é engolido pelas rádios evangélicas que usam a mesma frequência. Pois é, então. E estamos pagando a Anatel, a gente tá com um problema sério, cara. Então, aí é ruim, né? Você Mas paga... fala do seu rolê aí, porque a gente quer entender até como que você transmite na internet e tudo mais. Então. Aí o que acontece? Né? A gente começou a fazer essa rádio aí do meu tio, né? Aí depois passou um tempo e tal, aí o Mero da Piripaque, ele montou uma rádio também, montou uma rádio 103 FM, aí me chamou para fazer, aí eu comecei a fazer ali o Versão Charme, né? Que chamava Versão Charme, o programa que tocava só Charme. Aí eu peguei e falei, não é isso que eu quero não, eu quero um programa para tocar todas as vertentes, cara, todas as vertentes. Aí foi quando eu peguei, aí falei assim, vamos fazer o Tendências Black, né? Tendências Black por quê? Porque não tem rótulo, né, meu? É o que é Black Music que a gente tá tocando. Então, a nossa programação se baseia em quê? De quem tá do outro lado do WhatsApp, na verdade, né? Porque é onde a gente tem o termômetro, né? Ô, DJ, pá, não sei o que tem. Quando é a molecada do rap, a gente lasca rap. Aí já é um salto de 98 para 2000, então. É um salto de 98 para 2010, 2000, né? Ficou esse intervalo enorme, então, sem fazer frequência modulada, cara. Aí você vem direto para digital. Na verdade, eu parei com FM. Com FM foi depois do Cantinho do Disco, 2014 mais ou menos, né? 2014, por aí, 2014, 2015, foi quando a gente parou com FM, né? Uma que estava dando muito problema e as rádios tinham parado. Aí voltamos agora depois quando bombou esse lance de Facebook, aí começamos a fazer as lives, né? Aí o Tendências Black começou nas lives mesmo de Facebook, não era nenhum programa de web rádio, era nas lives. Aí foi congestionando demais e tal, aí o pessoal falou assim, eu tô com a web rádio aí, lança seu programa aí. Aí foi quando comecei a fazer online, né, nas web rádio, né, aí qual que era? Isso já era uma plataforma, então, que você utilizava? Sim, o stream, né. Aí comecei na Dr. Black, né, na Dr. Black... Qual ano que era, cara? Não, era 17, 18 mais ou menos, né? Já a web rádio. Foi bem antes das lives, né? Dr. Black deve estar com uns 15 anos de existência e a gente começou quando ela tinha uns 2 anos, né? Começou junto eu, o Paulinho, o Samuel lá do Perialto, o Hugo também, que é um DJ daqui também da região. Aí fizemos a Dr. Black, e tava indo bem, aí a Dr. Black parou. Aí começou as lives, aí a gente levou o Tendências Black pra live, né? Aí depois, quando ficou meio estranho as lives, aí o pessoal começou a cortar, né? Direitos autorais, começou a zoar as músicas e tal, aí eu peguei e parei.
Aí veio os convites para fazer as web rádio aí, né? Veio. Aí eu peguei e firmei agora com a Old Black, né? Onde eu faço de sábado. E com um pedacinho da África que eu faço de domingo agora. E é isso. O Tendências Black é mais para manter o nome no mercado, né? Porque não tá tendo muitos bailes e tal. E também tem uma leva enorme de DJ aí. E ficou mais acirrado a disputa, né? Aí hoje eu trabalho formal e estou usando a discotecagem só para as horas vagas. Isso teve a ver com a pandemia, cara? Essa inflação da discotecagem mesmo? Na web, inclusive? Tudo, né? Não foi só... Acho que a vida toda passou a ser remota nos últimos anos e mesmo agora com, né, o controle da pandemia, a gente vê que muita coisa permanece, né, cara? Você acha que tem bastante a ver com a pandemia? Eu acredito que ajudou bastante, né? Eu acho que muita gente tinha vontade de ser DJ, de fazer algumas coisas e tal, né? Só que o up foi quando? O up foi quando quando começou as lives, né? Quando começou as lives na pandemia e tal, aí o pessoal começou a ficar dentro de casa e cada um comprou um equipamentozinho e começou a fazer live para os amigos e tal. Aí foi vendo que foi juntando gente. Aí a pandemia deu uma brecada, aí saiu como DJ pra rua e tal, né? É legal também, mas tem que estudar, né, cara? Tem que aprender, né? Tem que saber o que tá fazendo, né? Não é, DJ não é só apertar o play, não é só soltar o botão, né? Não é só empurrar o disco, né? Tem que saber o que tá fazendo, né? Mas o contratante, ele vai pro mais barato, né, cara? Né? Pra ele não importa se o DJ tem uma história ou se o DJ, né, começou agora. Ele quer alguém soltando a trilha sonora do baile dele lá, no intervalo do samba, né? E é coisa que qualquer um faz, então melhorou pros contratantes, né? Não que eu tô achando ruim disso. Eu só acho que o cara tem que saber o que tá fazendo, né? Tem que estudar, né? Tem que se preparar para ser DJ, né? Para enfrentar desafio, né? Porque eu não vou entrar no jogo para perder, cara. Né, meu? Eu não vou ser DJ para ninguém ficar falando nas minhas costas que eu sou ruim. A gente já tenta fazer o negócio direito aí. O pessoal já fala um monte de coisa, que a gente errou uma batida, que a gente não sei o quê, quando a gente dá uma sambadinha, dá uma risada aí, né? Imagina o cara que não sabe, meu. É passar vergonha. E tem muito cara que não tem noção. Tem muito cara que, na verdade, tem muito cara que eu acho que não sabe nem o que é uma métrica de DJ. Os caras pegam e tá tocando música lá e tal, tá fazendo tudo errado, mas pra ele tá legal, por quê? Porque ninguém tem coragem de falar pra ele, meu, vai aprender, cara, né? Faz feio não, né? Tem muita gente que é assim, mas eu acho que eles devem se policiar pra fazer um esquema da hora, né? Só eles mesmo pra fazer essa vida aí. Da hora, DJ Vandi. Cara, eu queria... Né, a gente tá chegando perto do fim da nossa hora de prosa aqui. Acho que a gente já tá perto dos 40 para 50 minutos já proseando. 55 minutos. 55 aí. Diego FF Soares aí, dando o cronômetro exato pra gente. Cara, duas coisas, né, super importantes pra gente, antes da gente fechar, que eu gostaria de lembrar aqui. Você já citou eles várias vezes, né, mas tem a ver com essa coisa dos DJs que são DJs de profissão mesmo. Pessoal que a vida é o risco, né, por isso que na abertura da nossa prosa eu falei, nós vamos conversar com alguém que é uma vida de risco, né, cara? Então, Literalmente. O DJ, literalmente, essa vida de risco, né, cara? E você tem o seu grupo, que eu não digo nem um grupo que é fixo, mas que às vezes tem as suas, né, os seus momentos mais de você encabeçar ali uma frente, tipo o trio Decibéis, que vocês formaram, né, e tocaram por um tempo juntos, que era você, o Paulinho e o DJ Ré. É. Mas o tempo todo você também tá com o Mentex, né, cara?
fazendo um som, você e o Paulinho também, é uma história de vida, né, cara? Assim, é como o meu pai era serralheiro, ele não, quando ele não pegava um trampo, ele passava pro Limpinho lá do lado da nossa casa, que é o outro serralheiro que tá lá. Meu pai se foi, o Limpinho tá lá e, sim, os caras precisam de alguma coisa, um vai lá, mano, preciso de uma força hoje, amanhã eu vou precisar de um soldador, tô quebrando cabeça aqui para resolver uma parada, e eu sempre vi vocês juntos também, né, fortalecendo uns aos outros, né? Ou seja, existe aí um meio mesmo dos DJs, cara, e que eu que olhava, né, ali de fora, percebia isso. Eu queria só que você falasse um pouco sobre essa vivência e essa troca mesmo, né, entre os DJs. Como que ela tá hoje para vocês, cara? Que nós estamos aqui conversando com uma turma que conta a história do final dos anos 70, né? Já era jovem nos anos 70, então é muita história, né, cara? Hoje essa turma tá se encontrando, tá todo mundo na ativa. Hoje tá mais ou menos, né? Que a pessoa vai ficando velha, vai dando uma distanciada um pouco. Só que, assim, a gente, né, eu e o Mentex, a gente fez o projeto lá do Cantinho do Disco, né? E com o Paulinho, o Vinil Boteco, né? É onde a gente pegava e fechava um barzinho aí, qualquer lugar, para reunir os velhos amigos que se reuniam para ouvir discos de vinil, né? E assim a gente vai até hoje, né? Teve uma época que a gente pegou e tava tão bem que tava virando um baile, tava chegando várias pessoas para curtir e tal, foi legal, né? Hoje deu uma dividida, né? Deu uma dividida no cenário, né? Depois que começou muito essa onda de WhatsApp aí, grupo de WhatsApp, aí deu uma rachada no negócio, porque começou a fazer as facçãozinhas, né? Tipo, o grupo tal lá vai fazer a resenha deles lá. Né? Os velhos se separando por causa de WhatsApp. Por causa de WhatsApp WhatsApp. do caralho. Mas é verdade, cara, é verdade. Né? Aí montaram aí os grupos de WhatsApp, né? Aí agora é só resenha de WhatsApp, né? Tipo, vai fazer a resenha lá quando? Aí quebrou, porque antigamente não tinha. Não, tinha um WhatsApp só pra convidar, né? Você convidava e tal. Vamos tal dia lá no Corintinha, lá que o Paulinho fazia, não sei se você foi. Não né? colei. Paulinho fazia lá no Corintinha, né? Lá na Caixa Fininha lá. E era muito legal, cara, porque a gente tava lá, montava equipamento lá, né? Eu, Paulinho, o Ré, o Mentex, o Samuel, né? O Didi Ale da Pedra Branca, né? O Didi Ale, colecionador da Pedra Branca, um amigo também que me ajudou pra caramba na minha carreira aí, né? Chegava esses caras e tal, daqui a pouco quando você menos esperava, chegava um cara do nada com a sacolinha de mercado, com os discos dentro, né? Aí foi crescendo o movimento, assim, depois dali a gente foi lá pro CDC Vila Rica, fizemos lá no Baruel, lá com o Josué da equipe Kizomba, e era muito legal, era todo mundo junto, né? Todo mundo junto, um encontro de velhos amigos para ouvir o velho disco de vinil, era muito legal. Só que aí os grupos de WhatsApp rachou. Mas hoje a gente ainda faz, né? Só que a demanda é menor, mas a gente tenta aí fazer, né? Inclusive estamos com as ideias de voltar ao Cantinho do Disco lá no Vila Rica, e assim que tiver pronto o projeto, aí tiver formado, já vou fazer o convite para vocês ir lá também para cobrir aí nosso evento. Vamos que vamos. Próxima parada. Cantinho do Disco. Cantinho do Disco, cara. Da hora, DJ Vandi. Porra, que alegria enorme, cara. Quanto tempo a gente conversa e, no fundo, assim, tem alguns anos que tento conspirar aí essa prosa com você. E é uma alegria enorme estar aqui com você hoje. Obrigado, viu, mano? Obrigado mesmo. Eu que agradeço, assim, o convite, né? Ainda mais vindo de você, que sempre que pode aí tá lembrando da gente aí para encaixar nos projetos aí. É muito legal, muito gratificante. Eu agradeço mesmo de coração. Nós, cara. Né? Você, fora do seu projeto, a gente é amigo e é uma amizade que eu quero levar para sempre, né? A gente se fala quase sempre no WhatsApp quando calha, né? Tipo, tô aqui para ligar, pô, da hora. É muito legal e é né, máximo respeito. Você me levou também para várias caminhadas também, faz parte da minha história, tá escrito nas minhas páginas também e vai estar sempre aqui. Da hora, mano. Coração. É isso mesmo, cara. Estamos aqui com o DJ Vandi, então, contando pro mundo um pouquinho, né, da sua experiência e da sua trajetória.
Ivande, a gente conversou já com vários nomes, né, aqui da cidade, cara, né, desde as cantoras, cantores e pessoas de diversas outras, né, áreas, assim, como da capoeira e de estilos também, como do samba, né. Recentemente a gente fez uma conversa com o Ariel, né, o Invasor, ali da Vila Palmeiras, os Carolina Punk, contou um pouquinho da história dele. E a gente sempre pergunta, né, para essas pessoas, né, o que você vê pela janela do ônibus quando se você olhar agora para a janela do busão, né, o que vem na sua cabeça? Qual seria uma lembrança que você tem? É complicado, é uma boa pergunta, né? Mas quando eu olho para a janela do ônibus assim, eu vejo o caminho do futuro, assim, saca? Tipo, onde tá todo mundo na mesma situação ali, né? Focado num só objetivo, que é chegar no seu destino, né? Para buscar o melhor, para trazer para dentro de casa e tal. É o que eu vejo quando eu olho pela janela do busão. É isso que eu vejo. Estamos sempre na busca, né, cara? O busão é isso, né? O busão é uma busca. E sair de casa e buscar e garantir, defender são os trabalhadores, né, mano? É os trabalhadores, é os estudantes. Eu acho que é uma busca mesmo no ônibus, né? É uma busca e no final da tarde é a recompensa, né? É a recompensa e tal, o retorno para casa, né? Que não existe lugar melhor no mundo do que você estar dentro da sua casa e tal, falar, pô, hoje eu venci mais um dia. É muito legal. Mas é isso, interessante a sua pergunta, gostei, cara. Não esperava não. É a pergunta do busão. Essa vai para todo mundo. Quando o seu programa estiver no ar, as pessoas hoje que estão escutando a gente, elas já estão ligadas. Aí conforme você vai escutando os programas, né, e as entrevistas, aí você vai sacando. Eles vão fazer essa pergunta para mim no final. Tem um pouco isso. Mas aí você vai ver lá o nosso Instagram, aproveita esse momento também, né, para dizer que a gente tem esses canais, né, essa entrevista ela vai para o Instagram, assim como as outras entrevistas já estão lá, estão compondo um painel, então, né, dessas histórias de vida e dessas experiências da arte, da cultura na cidade. A gente vai circular ainda por outras quebradas, né, cara? Então, vamos trazer histórias da Zona Leste, Oeste, da Sul já tem várias ali no nosso painel. E também vamos passar pelo centro. Ainda estamos tramando aí, conspirando com alguns nomes aí pra gente fazer uma conversa com alguns nomes que moram ali no centro e produzem arte e cultura aqui em São Paulo. Então, Vandinho, mais uma vez, meu irmão, brigadíssimo, né? Vamos fazer o programa ainda, nós vamos mandar um Tendências Black no ar. Bora. Tá ligado? E vai ser logo mais, a entrevista ela tá sendo gravada hoje à parte pra gente conseguir fazer ela com a qualidade necessária mesmo, que a gente sentiu, né, no primeiro rolê em trânsito com busão. Muita coisa, cara. Ó, a gente tá aqui, né, há 1 hora já proseando e num dia dedicado para isso. Então, vamos ter ainda o dia da transmissão, subir a antena no telescópio, aí o busão ver esse busão, né, no ar, para valer mesmo. Mas é legal. Essa ideia do busão é fantástica, cara. Gostei muito, eu gosto de rádio, né? Tudo que tem a ver com música, assim, eu acho legal, interessante. E, meu, eu acho essa ideia fantástica aqui. Gostei muito de participar e sempre que precisar, estamos aí, DJ Vande, Tendência Black, Cantinho do Disco, e é isso. Demorou, Vandinho, vamos nessa juntos, porque aqui a passagem é livre, cara. Bora. Vamos que vamos. Bora, liga os motores. Valeu, man. A estrada é longa, mas a gente chega lá. Nós. Uau. Fechou.